mais um podcast. Hoje um tema muito interessante sobre nutrição. Estou com um profissional excelente aqui, que já conheço há vários anos, né? Então, Dalisson, por favor, se apresente. Nutricionista, amigo de longa data. Quem que é o Dalisson? Fala aí sua história, por favor. Muito obrigado pelo convite. Primeiramente, é uma honra poder estar aqui, esse projeto que já vem em andamento, e eu fico muito orgulhoso em ver você com isso e dando certo, principalmente, né? Como sabe, eu e o Jonathan comecemos na engenharia mecânica, já fomos em competições, inclusive em São Paulo, então tivemos algumas aventuras, inclusive eu até batendo carro uma vez, se você lembra muito bem. Então, a minha história na nutrição começou desde cedo, inclusive na engenharia, no qual eu já estudava nutrição cursando engenharia, até que eu fui e troquei de curso. Fiz 2 anos e meio de engenharia mecânica, mas não me via atuando ali, não me via como uma paixão, não via como um sentido para a minha vida, e eu resolvi mudar. Na faculdade onde nós nos formamos, né? Ali tem a nutrição e tem os estágios de nutrição que fazem atendimento ao público. Então, antes de eu fazer essa transferência, eu agendei esse atendimento, né, para conhecer tanto os estagiários de nutrição e fazer as perguntas para eles. Aí, no qual eu fui lá, fiz várias perguntas, fiz até mais perguntas para elas do que elas para mim, que eram as nutricionistas, né, estagiárias, para eu ter, então, a decisão de mudar de curso. Foi onde eu comecei em 2021 e me formei neste ano, no qual eu já tô atuando desde fevereiro, onde atuo na nutrição clínica, esportiva, longevidade, hipertrofia, ganho de massa, em outras palavras, né, emagrecimento. E em 2022, antes disso, tive a experiência de competir no fisiculturismo, no qual, onde a clínica que fez o meu acompanhamento lá, praticamente é o meu sócio hoje da clínica onde eu trabalho, que é a Clínica Mafisoli, aqui inclusive de Itapema. E desde então eu fui construindo a minha história e hoje já tenho mais de 120 atendimentos em desde fevereiro para cá, menos de 10 meses de atuação. Já tenho uma carga de experiência em esportiva e tudo mais, e a gente já vem criando essa estrutura aí que muito está chegando até hoje. É interessante também, né, porque o nosso projeto aqui, ele nasceu exatamente para a gente trabalhar um pouco de uma tríade, né, que é o pilar físico, o mental e o espiritual. E hoje você vem contribuir com a gente no pilar físico, né? E eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre alimentação, né? A gente vive agora num auge que tá todo mundo cuidando do físico, né? Eu não sei bem ao certo se é modismo praticamente, ou se realmente é necessidade, mas eu vi uma reportagem recente que as pessoas mais bem-sucedidas, os empresários, eles estão trocando, por exemplo, bebidas alcoólicas, antigamente bebiam muito, por mais atividade física, alimentação mais correta. A própria geração Z que tá aí, tá trocando as baladas por atividades físicas e cuidado com o corpo. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o poder da alimentação agora de início, assim, a introdução. Porque a gente sabe também que não adianta fazer atividade física, por exemplo, e não comer adequadamente. Perfeito. Já tem paciente meu que ele mesmo já representou. Eu evito dizer, eu espero que o paciente tenha uma experiência que ele me diga por ele mesmo. Vários pacientes já me retornaram falando 80% alimentação e 20% treino. Claro, existe, né, umas variâncias ali, mas o que manda realmente, né, para você ter um estilo de vida diferente a base, é a alimentação. E como você mesmo falou, hoje em dia tem muito conteúdo hoje, tanto na internet, como muita gente falando, até muita gente que não entende, às vezes fala da alimentação, né? E acaba tendo aquela ideia também de você é a média daquelas 5 pessoas que você convive e tudo mais. Então, você acaba vendo tanto isso que, dependendo do público que você está engajado, você acaba querendo ser aquilo, né? E a gente está numa região hoje que ela é muito forte, a estética é muito forte. Então, além de a pessoa buscar uma alimentação por meio de influências, é também por pressão. Porque ela se sente que ela não está incluída da forma que ela deveria estar. Então, além de influência, existe a pressão. Só que daí entra o ponto de poder discernir essas duas situações. Não o fato de seguir uma alimentação no sentido de se sentir pressionado ou pressão, mas porque você quer. É aí onde está um dos grandes problemas e uma das crenças que nós, nutricionistas profissionais, temos que quebrar isso em consultório. Que às vezes
por imediatismo ou situações que vive ou traumas que já viveu, recorre a meios mais rápidos ou se frustram mais rápido, porque não consegue se ver com aquele corpo que vê a garota fitness, o cara fitness e tudo mais, ou o amigo que está há 5, 6, 10 anos treinando. E aí onde ele acaba se frustrando, acaba tendo essa desistência precoce. Mas o ponto alto da alimentação é o hábito. A gente tem que construir o hábito. A alimentação, ela muda muito conforme a gente vai criando esse passo a passo. E não só no treino, não só na estética, é no sono, é na forma de você pensar, é na forma de um empreendedor ver um negócio e conseguir fechar um negócio. Então, é tudo isso que a demanda da alimentação vai enfrentar, que vai, no caso, fornecer isso. Só que até a pessoa identificar isso, aí ela é normal um efeito, tanto sanfona, um efeito altos e baixos, que nós somos humanos. Né? Nós somos robôs de sempre receber uma dieta, ouvir uma alimentação ali e começou a seguir à risca sem erro, é impossível. É fato que eu entendo que toda vez que eu prescrevo uma dieta, às vezes eu deixo uma vazãozinha de calorias porque eu sei que a pessoa não vai seguir à risca. E tá tudo bem, né? Essa é a ideia. Eu acho que é ao contrário no caso do ChatGPT. Quando a gente vai fazer uma dieta ChatGPT, a gente consegue fazer, né? Só que a diferença pro ser humano fazendo é que ele identifica que há possíveis erros, né? Que há uma possível adesão ideal para aquele tipo de pessoa. Aí onde entra a alimentação correta. Às vezes a alimentação que a gente acha que é ideal, ou que a gente vê muita gente fazendo, nem sempre aquilo é sustentável. É onde o profissional tem que entrar e fazer a diferença. Olha que interessante, né? Nós fizemos um podcast, até o anterior, nós falamos sobre hábito, que eu vi que você comentou sobre, né? Olha que interessante, a mentalidade financeira, como essa questão de hábito influencia em muita coisa. Questão de saúde, que nós já chegamos até a comentar sobre. Hábito, influência, tanto a influência de uma questão, a pessoa que está querendo investir, está querendo economizar para esse longo prazo, na alimentação também. Se você tem pessoas em sua volta que cuidam da alimentação, que tem um acompanhamento nutricional, né, com personal, automaticamente você vai ser influenciado. Longo prazo, se comparar com uma pessoa que está há 10 anos, 15 anos já seguindo dieta, já se tornou hábito ali, como que a pessoa vive, né? Essa correlação eu acho muito interessante, como aplica em muitas áreas da vida. A Camila comentou a parte espiritual também. E trazendo aqui novamente para o podcast, hoje como que a alimentação, Darcy, aproveitar já a consulta, né? Vai virar consulta aqui, ó. Questão de concentração, como que a alimentação ajuda, né? Que tipo de alimentação? Eu sei que é caso a caso, depende do organismo e tudo mais. Mas como você vê, uma pessoa que conhecimento zero, nunca seguiu um nutricionista, 2 perguntas. Uma, iniciar hábito em casa mesmo. Quais são os hábitos que ela precisa mudar para se alimentar mais saudável? Hoje o dia a dia é muito corrido, então como seria isso? E o outro, a questão de alimentos para concentração. Esse aqui é para mim, né? Para melhorar? Entendi. Essa parte é no geral. Essa parte é no geral. Não, assim, a gente pode entender como o primeiro hábito que eu acho que a gente entra, primeiro é água, a base de tudo. O primeiro, quando eu faço, inclusive faço palestras em empresas, falando sobre a importância da nutrição no local de trabalho. Tá? Depois que a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto. Mas eu acho que a água é o primeiro hábito sustentável e cabível de qualquer pessoa começar a fazer. Aí tem um cálculo de 35 ml por quilo corporal, né, que você faz para ter uma média de consumo mínimo de água. Mas é claro que ele vai dependendo se a pessoa faz algum exercício físico de alta intensidade ou não, se ela corre, enfim, que daí há percas, né, e necessidade de hidratação maiores. Mas o primeiro hábito seria esse. O segundo hábito, evitar os ultraprocessados. Quais que são eles? Bolacha, recheada, enfim, todos esses que eles têm uma tabela de nutrientes muito grande. Então, hoje, se a gente for observar nas prateleiras, claro, salvo alguns alimentos, mas, de uma regra geral, esses alimentos ultraprocessados, ele tem uma lista de ingredientes muito grande. E a lista de ingredientes, a ordem é o primeiro, maior quantidade. Então, se o primeiro for açúcar, quer dizer que a maior quantidade daquele alimento tem açúcar. Se o segundo for goma xantana, o segundo alimento que tem ali é o goma xantana. Então, é uma regra de maior para menor.
Então, isso já é, digamos, 2 hábitos que é possível criar quando você vai escolher algum alimento na prateleira. Às vezes, pelo fato dele ser mais barato, é uma escolha, enfim, mas são o que pode ser feito, né? E a respeito do foco, seria mais fácil interpretar não o que melhora, mas o que piora. Por quê? Quando a gente pergunta às vezes para alguém, quais são as suas qualidades? Né? A pessoa vai pensar, mas quais são os seus defeitos? Vai ser muito mais rápido dela poder identificar. Então, a ideia da alimentação, pro foco, é o que falta. Por exemplo, uma pessoa que ela se alimenta 2 vezes por dia, ela pode ter alguma deficiência em foco ou performance? Pode. Ela só se alimenta 2 vezes por dia. Vai saber o que ela se alimenta, se é acima de gorduras ou, enfim, ou ultraprocessados de fato, ou às vezes não tem tempo, que nem tu mencionou. É muito comum receber os pacientes na consulta e eles falam assim, cara, mas eu não tenho tempo para fazer. Mas vamos arranjar alguma coisa. Se ele tem tempo para ir lá no mercado, comprar, desembalar o negócio, já é alguma coisa. Daí, poxa, não, peraí, mas então dá para a gente adequar. Então, o primeiro ponto é qualidade alimentar. Qualidade e espaçamento entre alimentação. Não aquela regra de 3 em 3 horas, que isso é mito. Né? Mas no sentido de você manter uma alimentação adequada durante o teu dia inteiro. Então, você vai para uma prova, você vai fazer uma negociação, alguma coisa qualquer do gênero, você está um bom tempo sem comer, ou você está empurrando estimulantes, por exemplo, o café, excesso de cafeína, nem sempre ele vai trazer para você o foco que você precisa. O nosso cérebro ele não se alimenta de café, ele se alimenta de carboidrato. Então, é ele que vai trazer o benefício para que você traga performance, foco e seja o que for. Hoje, não existe atleta que não consome uma dosagem alta de carboidrato, principalmente de endurance. Ciclismo, corrida, tudo mais. Por quê? Porque é a carga de energia que ele vai ter. É o que vai manter ele concentrado, é o que ele vai manter ele em fluxo, é aquilo. Se tem algum atleta que tem um baixo consumo de carboidrato, se colocar ele mesmo contra ele mesmo, com baixo consumo de carboidrato e alto consumo, de alto consumo vai ganhar dele. Que seria dele mesmo. Que bom, agora já dá pra eu comer mais pão, agora que eu comecei a correr. Aí, exato, ela tá atleta, ela tá forte. Eu comecei a O marido correr dela também corre recentemente, eu bastante. falei pra ele, só que eu não quero perder peso, eu comecei pelo mental mesmo, enfim. E eu tentava dosar os carbos, porque mulher tem aquele negócio da barriguinha, né, no carboidrato, quando é errado. E agora eu vou poder comer mais pão, viu? Essa é a parte boa de fazer atividade física. Falando em alimentação agora, trazendo um gancho pra mim, assim, eu já fiz várias consultas com nutricionistas e abandonei todas, vou te falar bem a verdade. E um pouco acho que falta a minha mesmo, porque eu acho que você chega com a ideia perfeita, mas é muito melhor a gente falar pro profissional, olha, eu não tenho condição de fazer, porque assim, eu trabalho o dia todo, a minha vida é complexa, então eu também não consigo ficar ali fazendo bolinhos de batata doce, por exemplo. Um exemplo, né? Eu tô dando aqui. Então, eu precisava de uma dieta que adequasse a minha, porque eu sempre tive problema com alimentação. Por quê? O meu problema é exatamente isso que você falou. Eu ficava muito tempo sem comer. Às vezes eu almoçava 3 horas da tarde. E aí fazia 3 alimentação com muito custo ali, né? Então, não era porque eu abria muito pacotinho, eu comia muito ultraprocessado, mas porque eu comia errado por causa da rotina. Aí sempre cansada, sempre com as vitaminas baixas, daí faz atividade física, não tem rendimento, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa questão, se é possível para pessoas, porque hoje todo mundo tem esse ritmo de não tenho tempo. Como é que se a gente consegue fazer uma dieta adequada e que caiba na nossa rotina, que seja possível de se fazer? Isso eu levo em consideração no seguinte, o que você pode fazer hoje talvez não seja o ideal, mas seja o acessível e o sustentável, que já é muito mais que suficiente. Porque a gente tem 2 parâmetros aqui. O parâmetro que você foi nutricionista e você desistiu, e o parâmetro que você vai nutricionista. Você não faz o ideal, mas você faz algo sustentável. Aí que estão as duas diferenças. Então, o que eu entraria? Por exemplo, claro, eu tenho que avaliar você por inteira, né? Desde avaliação corporal, exames, se eu tenho que inserir algum alimento ou não, enfim, propriedades individuais, né? Mas eu gosto muito de entrar com alimentos rápidos e práticos. Aí existe algumas das ofertas que eu consigo fazer. Claro que depende se tu consegue fazer também. Envolve desde mingau, lanches prontos, envolvendo pão integral ou pão comum, dependendo da opção, iogurte com whey e algumas frutas. Por exemplo, são 3 refeições práticas
e rápido de fazer, que você consegue fazer no local de trabalho sem você precisar, às vezes, aquecer, preparar, enfim, levar uma série de coisas na bolsa, coisas fáceis que você consegue, e são, no caso, frescas, né, que você consegue fazer no dia. E eu aposto muito nos lanches, que você consegue sair de casa com um lanche, seja envolvido num papel alumínio, coloca numa térmica, é um tempo rápido para você comer, não é uma carga tão alta para você consumir, dependendo da correria. E mais claro, a ideia é se adaptar conforme o dia e o horário que você tem disponível, aí eu exploro. Por exemplo, você chega em casa, sei lá, 19 horas, 20 horas, aí eu explorar alimentações mais completas no tempo que você tem possibilidade de fazer. Mas quando você não tem, vamos adaptar com o que tem. Vamos dar um jeito. Treina às 6 da manhã, vamos colocar mais, então, uma carga maior antes de você ir dormir para que compense no dia seguinte. Consegue comer alguma coisa antes de dormir, antes de treinar? Então, vamos inserir. Só que é uma análise muito individual, né? Mas são algumas apostas que eu coloco e que tem dado muito certo. Porque, às vezes, também é naquela ideia. Se coloca uma coisa muito difícil, nem vou tentar fazer. Se coloca uma coisa mais ou menos ali, não, eu vou tentar, eu vou ver como é que é, né? Aí ela tenta, faz uma vez, deu certo, pô, show de bola. Porque a gente ter um dia que não se alimenta bem, que vive ali no estresse e tudo mais, aí toma mais café, o estômago fica estourando, né? É bem ao contrário do que um dia que você consegue se alimentar bem, que você consegue chegar até o final do dia e você perceber, putz, hoje não foi tão pesado, hoje eu tô melhor. Só que isso com o tempo aí entra o hábito, entra o sono muito bem. Então, entra toda... A alimentação, ela tem que realmente ser muito individual para caber aí. Não é a alimentação de Jonathan, não vai servir para você, como a minha não vai servir para o Jonathan. Por quê? Porque é feita para mim. É feita para minha rotina, para o meu desejo, para os meus gostos e principalmente para a minha necessidade. Tem paciente meu hoje que ele já saiu de 120 e poucos, eu acho, por aí. Para 90, por aí, mais ou menos. Eu estou fazendo acompanhamento com ele. Tem 10 quilos, 90 quilos. Isso. E ele não tem uma fruta na alimentação dele. Mas é um problema? Com certeza é um problema. Mas é o que ele tinha possibilidade de fazer. Ele não gostava? Cara, eu não gosto de fruta, não sei o quê. Eu vou ficar empurrando fruta para ele. Ele tem sucos, que é uma forma de adaptar. Né? Então, aí até existem a ideia, mas suco não é igual fruta, tem que ser fruta in natura, que é a fruta sólida. Mas e se meu paciente não quer consumir? Paciência. Aí agora, daí aos poucos, eu vou colocando a fruta para ele. Então, claro, entrei com suplementação, a gente entrou com uma alimentação totalmente diferente com o que ele fazia. Faz pouco tempo ele foi no sushi e passou mal. Porque ele não está mais acostumado com isso. Ele já mudou totalmente. Ele passa em frente à hamburgueria, ele sente o cheiro, ele acha horrível. Uma hamburgueria que ele ia toda semana. Então, é aos poucos e essa individualidade que a gente vai trazendo, que fornece toda essa performance e tudo mais. E aí, igual você falou, o interessante é não fazer a pessoa... Não, você tem que fazer isso dessa forma. Daí eu parei de tomar leite já tem um tempo, tem uns 3 meses. Porque o leite me fazia... Não tem intolerância à lactose, mas... pela questão respiratória, sempre com problema de garganta e tal, e aí eu não queria, eu gostava muito, eu adorava tomar iogurte, eu não queria tomar. Aí tentei várias vezes, não consegui, agora por último eu comecei a trocar, colocar o leite vegetal, não é a mesma coisa, obviamente, mas já me adaptei. Hoje eu já não acho mais diferença, assim, tipo, me acostumei com o leite, mas foi difícil, eu tive que ir trocando né, é exatamente isso, é não forçar, deixar a pessoa... e fazendo com o que ela consegue, com as possibilidades que ela tem, né? Legal. Tu comentou sobre questão de refeições, né? Até uma dúvida, não sei se entra como mito também. Tanto para ganho de massa como para emagrecimento, tem aquilo de, preciso fazer 4 refeições no dia, ou 3 eu já consigo ter ganho de massa, ou por uma questão de dieta, para secar, para perder, preciso comer de pouquinho em pouquinho, ou não, tem que esticar? Como que é essa questão? Funciona o seguinte, quando a gente fala em uma dieta para ganho de massa e uma dieta para emagrecimento, o que difere é o consumo calórico, a quantidade, certo? Então, a gente se baseia no cálculo de um gasto energético total, que seria o gasto energético que você tem durante o dia, né? A gente já parte pelo basal, que é o quanto de caloria que seu corpo gasta em repouso, no caso agora eu tô gastando calorias. Se eu te ficasse parado
Assim, o dia inteiro eu ia gastar minhas calorias basais, que seria a quantidade, né? Que hoje a gente tem um exame muito bom para poder fazer essa aferição pela calorimetria indireta, que inclusive a gente tem na clínica, que ele consegue aferir essa quantidade que você gasta em repouso. Aí, conforme vai fazendo atividades, aumenta essa atividade, aumenta o gasto energético, você vai correr, treinar e assim vai. Então, para ganho de massa, você precisa consumir mais do que esse gasto. E para emagrecimento, menos do que esse gasto. E para manutenção de peso, obviamente, o gasto, né? Uma média ali do que realmente você está gastando. Então, para a sua pergunta, entre números de refeições para ganho de massa, difere no sentido do que você consegue fazer. A gente vai bater nessa tecla. Pode ser 3, desde que aumente o volume em cada refeição que vai Só que adeque essa quantidade de calorias. Sim, Só que cabe, né? Se você vai treinar, sei lá, vai treinar às 8 da manhã. Então, eu vou ter que criar alguma coisa para que você não precise, por exemplo, você vai consumir 3, digamos que seja 3. Não é um ambiente ideal, né? 3 calorias para quem quer ganho de massa é uma quantidade um pouquinho maior, então tem que adequar bem os alimentos e tudo mais. Mas digamos que você vai treinar às 6 da manhã, 6, 8 da manhã. Então, eu vou ter que adequar no sentido que a alimentação anterior, no dia anterior, ela supra a necessidade de você usar a tua energia para o treino da manhã e que as 3 alimentações seguintes, elas não sobrecarreguem o dia. Por quê? Depois, no caso, vai ter uma refeição pós-treino, né? Que vai estar muito próximo do meio-dia, já do almoço. Eu estou passando para vocês uma ideia de como eu já analiso um paciente, tá? Então, vai estar próximo do almoço. Mas, então, vamos ver. Se eu tiro uma refeição pós-treino e deixo só o almoço, aí eu deixo uma refeição para quando ele chegar em casa e uma noturna para suprir a necessidade do dia seguinte. Fechamos em 3. Só que é uma densidade calórica alta. Seja lá 3.000 calorias, por exemplo. Não tem que dividir em 3. Aí é onde fica a dificuldade e o manejo da dieta para que seja para você. Se consegue 4, a gente já ramifica. Aí melhora. Já muda muito a quantidade de calorias de distribuição. Só que, claro, que daí nessa meia distribuição tem a distribuição de carboidrato, gorduras e proteínas. Até a absorção do organismo. O organismo absorve melhor fazendo 4, com mesmo questão calórica ali, nesse exemplo que você deu. Né? 3.000 calorias dia. Se for 3, se for 4, que organismo absorve melhor? Vai ter um aumento de resultado ou indiferente? Não. Não, assim, depende do que você vai fazer depois. O que você pretende fazer depois da alimentação? Porque a gente tem dois sistemas parasimpático e o sistema simpático. O sistema simpático é o de alerta. Então, quando você está dirigindo e quase dá um acidente, então você ativa o sistema simpático, que topa a pupila dilata, você fica mais alerta, você fica em fuga, né? E o sistema parasimpático é todo o sistema digestório, tá? Então, quando você se alimenta e você deixa um tempo para você digerir aquilo, show de bola. Legal. Agora, você se alimentou, já começa a fazer as coisas bem doido. Cara, obviamente não vai ter uma digestão interessante. E pode ser, sim, que você tenha algum desconforto. Aí depende muito o volume alimentar, depende muito dessas coisas. Então, se você tem uma vida corrida, eu já não colocaria, no caso, uma alimentação pesada para fazer durante o dia. Olha que Aí tu vê que agora a gente já está começando já a... Faz mais sentido, né? Por isso que eu fico meio lesada. Às vezes geralmente eu como, não é verdade, eu como e já começo a trabalhar. E, tipo, é igual você falou, talvez afete a minha digestão, que não é interessante, e eu ainda não consigo ficar com a minha capacidade total. Porque parece que eu fico em lentidão, assim, até... Né? Porque teu corpo está gastando energia para digerir. Justamente por isso. Por isso que dá aquele soninho depois do almoço, né? Aquela baixinha. Por quê? Porque o teu corpo está gastando energia para ele consumir aquele alimento. O que ele mais, entre os 3 macronutrientes, o que ele mais gasta energia é a proteína, que ela é mais densa, para ele poder quebrar e poder fazer a digestão. Então, normalmente, é no almoço que tem mais proteína, né? Mas é claro que normalmente é a carga maior no almoço, mas, enfim, é um exemplo de que faz diferença, sim, depende do que você for fazer. Que entra de novo aquele individualidade, o que a pessoa faz, o que deixa de fazer, isso é a chave, assim. Aquelas famosas dietas de gaveta é o martírio da nutrição, e tem muitos profissionais que fazem, infelizmente, isso, né? Mas que é um método antiético de fazer, porque ele não vê realmente a individualidade da pessoa. Talvez, dê resultado, por quê? Porque às vezes a caloria, quer emagrecer, a caloria daquela dieta é menor do que o gasto energético que eu falei para vocês.
Então pode ser que funcione. Só que é o ideal? Nem sempre. É sustentável? Talvez. Né? Que daí entra naquele ponto de restrições. Uma dieta restrita. E tem a necessidade de ser uma dieta restrita? Então vamos pensar, tá, mas restrita em quê? Em ultraprocessados, ok, eu aceitaria. Agora, restrita em quê? Em carboidrato? Depende do que a pessoa faz. Se ela faz treino de musculação, eu não vou restringir carboidrato. Muitos dos meus pacientes eu tive que aumentar o carboidrato, porque a ideia era, eu quero emagrecer, eu vou comer só carne e folhas. Eu ouvi falar isso, né? É muito comum a gente ver isso. Só que ela precisa de energia. Tem uma paciente minha que ela tem 1,80 m de altura. Tá? Ela começa às 6 da manhã e vai até umas 9 horas da noite. Depois que eu passei a dieta para ela, ela perguntou, Dalisson, mas não é muita comida? Daí eu fui lá e falei, o seguinte, tu começa teu dia desde às 6 da manhã, tu para só de noite e você tem 1,80 m de altura. Eu sei que você quer emagrecer, mas você precisa de energia também para tu encarar teu dia. Aí sim entrava o aporte de carboidrato para compensar. Olha, pra você, eu também tinha na minha cabeça, por mais que eu já passei por vários nutricionistas e eu escuto, tipo, que eu tenho que diminuir o número o carboidrato, que eu tenho que diminuir o carboidrato, porque na minha cabeça, assim, aquela gordurinha que vai criando a indesejada das mulheres é o carboidrato. Eu fico sempre pensando isso. E eu sou uma pessoa que também começo bem cedo, paro bem tarde, faço atividade física todos os dias, praticamente. Né? Ganhou uma cliente só porque falou que vai comer mais. Carboidrato, tá feito. Pra poder comer carboidrato, né? E sabe o que é o problema? É que nem você falou, hoje tem tanto blogueiro na internet, tipo, você não sabe mais em quem acreditar. Tipo, eu não consigo assistir, às vezes, um conteúdo ali e saber. E são pessoas que você vai olhar lá, tem muitos seguidores, né? E que falam coisas que você já ouviu toda a vida, que é o contrário daquilo. Só que é igual você falou, talvez por essa questão de individualidade que eles pequem, ou que eles falam mesmo é um monte de abobrinha, né? Não sei. É muito difícil acreditar qualquer conteúdo da internet hoje, porque não é só profissional que faz. Claro, tem profissional que faz conteúdo errado, conteúdo antiético, mas tem muito blogueiro que faz o conteúdo, que traz esse tipo de assunto e tudo mais, então... Às vezes não é pelo fato da pessoa ter uma má índole ou alguma coisa assim, é porque realmente ela não sabe. Às vezes não sabe o poder da influência que ela tem. Dependendo dos números de seguidores que essa pessoa tem, ela pode fazer uma coisa super bobinha, né? Mas o poder de influência que ela tem pode gerar um mau hábito, sim. Pode gerar um futuro trauma para quem está vendo e tenta fazer e não dá certo. Porque até, claro, se a gente for entrar em questão de hormônio, às vezes tem blogueiras aí que fazem uso às vezes disso, só que defende um estilo de vida saudável, e só que não mostra por trás das câmeras, né, o que realmente acontece, onde gera mais um tipo de frustração. Então, quando você vai ver algum conteúdo na internet, o que eu indico? Vê se é profissional. Não que quem não é profissional não sabe, mas é um critério de ser profissional. É diferente, não tem... A pessoa, ela estudou para aquilo, ela faz aquilo... Então, vê se é profissional. Tem dúvida de ser profissional? Vai no perfil, olha se tem o número da licença do profissional, no caso do nutricionista é o CRN, né? Do médico CRM, do personal é o CREF, e assim vai. Vê se tem esse número, se existe. Todos os órgãos, eles têm como consultar se o profissional é legal ou não, porque existe isso também, de falsificar esse tipo de coisa. Então, identificar se esse profissional ele é legal na tua profissão. Né? E ver os comentários. Alguns comentários também auxiliam, né, nisso. Claro que, como pelo poder da influência, acaba sendo um pouquinho iludido nisso. Mas é algumas formas de tentar identificar, né, se a informação que traz é interessante. E até alguns, se eles trazem muito suplementação, aí duvide. Suplementação para isso, suplementação para força, suplementação para queda de cabelo, suplementação para, sei lá, seja suplementação para tudo. Tinha nem aquele um sintoma, um remédio. Já ouviram falar, né? Já foi o hype disso já. Se ele traz muito esse tipo de conteúdo, aí já duvide também. Porque nem sempre precisa. A suplementação nem sempre é necessária. Um dos suplementos hoje, no caso, coisas além da alimentação, que são hoje pautados cientificamente com comprovação, o maior deles é o whey protein e a creatina. Até acho que é a invertida, é a creatina depois o whey. São esses dois.
Outros que são também, dependendo do uso, que é a cafeína, suplementação de cafeína, seja para atleta ou pratica algum esporte. Tem a cafeína e agora, qual mais? Agora esqueci os outros. Mas, enfim. Mas alguns suplementos que eles são pautados... A beta-alanina também, para atletas de endurance. Então, se ele é ciclista, corredor... Tem comprovação científica que a beta-alanina auxilia no sentido crônico, igual a creatina, que é você tomando com o tempo que ela gera efeito, não um efeito agudo. Porque a beta-alanina é aquela que dá o efeito da coceira, né? Que comentam, né? Nunca viu aqueles pré-treinos que tem beta-alanina que você toma e você sente coceira? É o efeito da beta-alanina. Acho que eu já tomei, que fica pericando a pele. Isso, que é a parestesia. Aí tem alguns pré-treinos até que eles não valem a pena pelo fato deles ter muita coisa que não auxilia, mas o que mais é o precursor ali de estimulante é a cafeína. Então você está pagando por um pré-treino super caro, mas que na verdade ele tem 150 miligramas de cafeína por dose. O foco é a cafeína, mas pago tá. E a cafeína também, tudo tem que ser usado conforme a individualidade, porque a cafeína também não deixa muitas pessoas dormirem, daí já não tem a questão do descanso. E daí já é outro fator, né? Porque eu vejo muitas pessoas batendo na tecla que tem um sono ruim, que não conseguem dormir, e muitos, eu vi alguns estudos, que é pela quantidade de cafeína que ingere durante o dia. Tem algum nível de cafeína saudável? Tem sim. Qual? De 3 a 5 gramas por quilo de cafeína. Mas assim, o que acontece? Miligramas. Por dia? Por quilo. Aí tu faz a conta por quilo. Eita, depois eu faço a conta pra saber. Mas o que acontece é que a cafeína, sim, é esse ponto. E normalmente eu prescrevo a cafeína para aqueles que eles vão treinar de manhã ou início da tarde. Se eles vão treinar de noite, aí eu já evito prescrever para não afetar o sono. Normalmente tem isso. Por que afeta o sono? Porque a ideia de afetar o sono, que a gente fala muito sobre isso. Porque cada um tem um ciclo circadiano, que é um reloginho de hormônios. Então, quando a gente acorda, a gente começa a liberar às 6 da manhã o hormônio cortisol, né? Que é de alerta e tudo mais, que a gente conhece, mais conhecido como o hormônio do estresse, né? Que ele fica em alta quando a gente fica estressado. Então, lá das 9, 10 horas da noite, a gente libera melatonina. Vocês já ouviram falar que é o hormônio do sono, né? Então, ele tem essa liberação. Então, quando o cortisol está alto lá no final, que a cafeína ela auxilia nisso, por isso a cultura de tomar café de manhã, quando a gente está chegando lá e o cortisol está alto, ele está inibindo essa melatonina, no qual a gente não tem um descanso interessante. Aí entra naquela pessoa que ela deita para dormir, fecha o olho, abriu já de manhã. Mas ela não descansou, ela dormiu, mas ela não conseguiu descansar bem. Até se for botar os reloginhos da coisa, você consegue medir quanto sono do teu... profundo, né? Profundo, o sono zen. Exato. E daí você vê, às vezes, que você dormiu 20 minutos nesse sono mais interessante e o restante você dormiu tudo no sono... Exatamente. Que interessante. Isso muito vale a respeito também como que foi o seu dia até você ir dormir. Aí, muitos pacientes eu passo a higienização do sono. Como que é? Higienização do sono é ambiente com luz quente, sem a luz do celular ou televisão, e você até uma leitura, né? Você faz essa produção mais atenuante de melatonina, naturalmente. Isso eu já tinha ouvido falar também sobre a leitura, sobre as telas, que não pode ter tela, tem que parar antes para dormir. Fiz o cálculo aqui da Quanto cafeína. que deu? Não, o meu deu 250 a 425. Só que eu tomo mais 425. Miligramas, né? Miligramas. É. Dependendo do pré-treino, ele tem em torno de 150 a 200 miligramas ali. Normalmente é um pré-treino, né? Mas aí, o que muda muito pro café a respeito de torra, como ele é feito, aí... Toma um café descafeinado um pouco, né? Daí não precisa tomar Mas eu quero por causa da cafeína. Não, você não pode tomar. É que ele quer o efeito, né? Você não pode tomar tanta cafeína, senão você não consegue dormir. Ontem foi um exemplo. Ontem comecei às 6, fui até às 10h30 com o evento, né? Era 19 horas eu indo pro evento, colocando uma latinha de Red Bull pra dentro, porque eu tava 19 horas caindo de sono, bocejando, mas precisava ficar atento. Aí é onde a gente acaba empurrando, né? Aí, mas o que tu comeu antes? Antes das 19? Não, consegui fazer uma refeição boa. Conseguiu fazer? Sim. Mas eu tinha mais compromisso pra frente? Sim, tinha mais compromisso. Então, daí tinha evento, e foi até às 10h30. No evento teve janta também, mas era pra ficar ligado.
porque eu tava com sono. Até esses eventos, se um dia eu fosse performar algum evento nesse sentido, eu ia pensar no sentido alimentar. Porque às vezes esses eventos, eles duram muito, eventos principalmente de performance, enfim, essas coisas assim, eles duram muito, né? Então tu fica ali, fica vendo muita informação e tu não come. Né? É um dos motivos que às vezes eu não vou nesse evento, porque eu vou lá, eu vou pra me estressar. Porque eu tenho que levar coisa para comer, tenho que pensar, fazer, acontecer para levar. Porque eu sei que eu vou chegar num ponto que acabou, não vou mais processar mais nada. Eu vou ficar ali só vendo. Bem isso. Né? Então, se eu fosse um dia performar um evento, cara, eu ia colocar intervalos ali, oferecendo, claro, né? Tudo dentro, né? Mas oferecendo um aporte nutricional para que a pessoa tenha foco e absorva o máximo daquele conteúdo. Que interessante. Isso é importante, porque a maioria dos eventos não tem comida no meio. Pega esse evento mais longo aí, que é o dia todo. Ou às vezes a comida é só depois, né? Tipo, faz todo o evento primeiro, daí a comida depois. Aí você já tá morto também. Sim, fica cansado, fica pesado, assim, sabe? Então, já parou você de está jogando muita demanda sim. do cérebro para você conseguir interpretar aquilo, né? Então, por que não fazer uma pausa, fazer um aporte nutricional ali legal, sabe? Claro, com algumas opções, né? Mas que a pessoa vai absorver muito mais daquilo. E é a alimentação entrando de novo como um motivador e estimulante de performance e foco, basicamente. Olha que interessante. Até pegando esse gancho também que ele tá falando, ontem ainda eu tava olhando, porque eu também tenho dificuldade para dormir, né? Mas porque é agitado o dia. E eu tava olhando um suplemento que eu comprei, porque eu comprei um suplemento para dormir, mas eu comprei por melatonina? Conta própria. Melatonina, mas junto com triptofano. Porque falando em cortisol, meu cortisol é mais alto do que o normal, porque eu sou uma pessoa mais estressada de natureza. Geralmente eu me estresso, não consigo desligar muito assim, sabe? Só que eu tava olhando que tinha taurina também, e eu não entendi, porque a taurina não é igual o taurina café. Normalmente tem pré-treino. Mas e daí, que sentido tem ter o triptofano, a melatonina e a taurina junto, né? Tipo, depois que eu fui olhar... Ele era um suplemento pronto? De pote. Não era aqueles que tu manda manipular? Não. Aí tem que ver as comprovações científicas, né? O que ele aponta. Porque às vezes tem muito, não às vezes, tem muito suplemento vendido e manipulado que ele promete milagres, né? Só que você vai ver a comprovação científica é muito baixa. Como é que a gente avalia a comprovação científica? Porque é muito dito isso, né? Comprovação científica. Mas como que vê isso? Vê por meio de estudos científicos. Só que daí, claro, tem que avaliar os testes, exatamente. Só que tem que avaliar os estudos científicos, às vezes, se não é um patrocinado. Por quê? Vai ter uma marca lá, justamente a marca que está no grupo daquela farmácia, daquele suplemento, patrocinou aquele estudo. É óbvio que eles vão dar uma jogadinha ali para favorecer. Aí alguém leigo vai ler o estudo. Sim, ele comprova que teve um aumento de, 30%, só que o estudo é super raso. Tipo, fizeram em 10 pessoas, mal fizeram o negócio e diz, só que o estudo aponta que teve melhora. Só que a metodologia que foi usada para trazer essa informação foi pobre, né? Que é onde entra... Né, às vezes essas comprovações que o pessoal acha que às vezes é real ou não, mas tem que avaliar desde uma base para ver se realmente ele faz efeito, né? Você tocou num assunto interessante aí, sobre suplemento, tá? Até que ponto faz sentido na alimentação? É necessário ou é só marketing? Porque tem muita gente, igual você comentou, né? Você vê até influenciador... Tá na bolsa de valores agora as indústrias porque a indústria farmacêutica é bem grande. Aí, ultimamente, tem crescido bastante as startups, a parte de suplemento, que são as indústrias de suplemento, que não eram tão grandes. Exato. Porque tá todo mundo suplementando para tudo que é tipo de coisa, né? Muito é o que você comentou, né? Influenciador falando suplementação para tudo. Exatamente. Mas até que ponto? Faz sentido, não faz? É só marketing mesmo? Olha, depende... Claro, a maioria hoje, quando você suplementa por conta própria, né? Você... está indo contra qualquer pauta científica própria sua, né? De exames e tudo mais. Então, hoje eu não passo nenhuma suplementação, a não ser se for algum tipo de pré-treino, alguma coisa que não necessite de algum exame, mas eu não passo nenhuma suplementação sem ver os exames de sangue. Já partimos disso aí. Então, se faz alguma suplementação, às vezes do sono. Às vezes também do sono não vai precisar também você avaliar exame de sangue para ver se tem necessidade ou não. Ou, dependendo de alguma vitamina que você vê que tá com uma deficiência muito grande, mas até mesmo assim, você vendo fisicamente que a pessoa tem alguma falta de vitamina, eu subjugaria de fazer uma suplementação, porque eu não saberia a quantidade. Então, até, por para analisar, até assim, exame de sangue. Então, sempre por exame de sangue
B12, ferro, D, seja o que for. Agora, quando vai sono, que daí envolve melatonina, que tem algumas comprovações que são interessantes, cafeína com algum outro composto, que daí pode entrar taurina, arginina, enfim, seja o que for, para uma performance, né, pontual. Então, esses, ok, mas agora qualquer outro é um tiro no pé. Porque é muito comum, realmente, como ver o marketing sendo oferecido de uma forma exacerbada na rede social, no sentido de você toma isso, aquilo, que vai acabar com os teus problemas. Aí você vai lá, você compra R$500, R$600 de suplemento, sendo que a alimentação, que é a tua base de tudo, você não começou. Que é basicamente isso. Outra suplementação é o ômega 3 também, né? Que ele é interessante fazer. Mas fora isso, não tem uma pauta segura para que comece a fazer. E existe também, como você ter uma quantidade de vitamina acima do ideal e você também tem problemas de saúde. Eu vi bastante falar sobre essa questão dos exames de sangue, acho que até entra nessa parte de suplementação, que os limites mínimos ali, eles não são limites confiáveis também. Eu vi várias pessoas falando sobre isso, porque diz que fazem dentro dos hospitais e já são pessoas que já estão mais doentes, porque é normal, tipo, você faz exame e se leva pro endócrino. Aí tá tudo perto do limite inferior. Ah, não, tá ótimo, não precisa suplementar. Só que aí você vai num outro profissional, eu sei porque eu fiz isso, e eu fui numa médica que é biomédica e com naturopatia, mestrado, doutorado em naturopatia. Falou, cara, não dá. Você tá com todas as vitaminas no limite mínimo, que já é ruim. O limite mínimo já é ruim. Entendeu? Aí tem que subir. Mas ela falou da alimentação, né? Enfim, fez uma questão alimentar e daí colocou alguns suplementos. Mas suplementos tipo ômega 3, inclusive eu tô tomando um vegano que é bem bom. B12, sublingual, tô tomando vitamina D. Tipo, isso que nós moramos na praia, né? Mas a vitamina D eu descobri também que você não consegue absorver se você não tiver... Mesmo que você vá no sol... Se você não tiver alimentação adequada, acho que a absorção é ruim, alguma coisa assim que ela me falou. Então, ela me passou suplementos, mas pela profissional endócrino, eu não precisava suplementar nada, tava tudo ok. Uhum. Esse é um grande problema. Até trazer um ponto antes de falar sobre isso, que a maior causa de obesidade no mundo é por conta do quê? Vocês imaginam? Seriam hábitos? Sim, parece que é Teria uma alimentação. Uma alimentação. Teria uma outra alternativa? Abre mais pacotinhos do que... Com os petiscos no meio do dia. Mas teria uma outra possibilidade sem ser o hábito? Teria alguma outra... Má informação, talvez? Influência? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Sei que tá todo mundo viciado na tirzepatida, Monjaro, sei lá O o quê? quê. Esse aí eu não conheço. Esse é o Ozempic, né? Exato, que é a forma rápido. técnica, né, de dizer. Mas a maior causa é pelos profissionais da saúde. Sério? A maior causa. Esse estudo já foi validado, né? E que a maior causa de obesidade no mundo é pelo profissional da saúde. Por quê? Então, pelo fato de uma conduta. E como ela trouxe agora, é muito comum você ver que, tá dentro da faixa, tá tudo certo, não precisa fazer mais nada. Exato. Né? Mas é totalmente inadequado. Hoje não se vê mais isso, né? Além de, por exemplo, a pessoa ela veio com alguns sintomas que ela tá cansada. Era uma das minhas queixas. Vivia a cansada. pessoa tá cansada e tudo mais, você vai ver então o hemograma, você vai ver que as plaquetas tá tudo baixa, tá tudo baixo. O ferro tá na base, ferritina também. Tem que fazer suplementação e pronto. B12 tá em 350. Não importa que tá dentro da faixa, fazer a suplementação. A minha também. tava 400 a B12, mas ela falou pra mim depois que tava na média, só que tava no limite inferior. Aí a naturopata falou, não, tem que ter acima de 800 pra tá ok, porque você vai estar muito... Por isso você tá cansado e coisa do tipo. Aí comecei a suplementar e comecei a melhorar muito. Então depende. tá na faixa, no limite inferior ali, não é a melhor opção. Eu tenho um nutricionista pra te indicar, tá? Pra resolver essas questões. Depende muito do que a pessoa faz também, né? Se a pessoa, qual que é a demanda da pessoa durante o dia, o que que ela... Por que ela tá, às vezes, depletando muito essa vitamina, o que que tá acontecendo? Queria uma análise geral, né? Não é só, às vezes, também olhar para aquele biomarcador, para B12, ela tá baixa, então vamos suplementar ela, tá tudo certo, vai acabar teu problema. Não, vamos ver tudo. Né? Tudo o que está acontecendo. E principalmente a alimentação. Então, quando você vai na frente do médico, o que o médico deveria fazer? Que é uma das indignações dos nutricionistas. Procura um nutricionista.
vou te encaminhar para um nutricionista, sabe? Essa é a ideia, esse seria o ideal. Mas não são todos os profissionais que fazem isso. Aí eles entram o quê? Colocam um monte de medicamento e é isso aí. Só que não vai mudar em nada. Claro, pode ser que mude alguma coisa, né, melhore e tal, mas se a pessoa continuar tomando café descontroladamente e entra com outros medicamentos, aí dor de estômago, isso, que não vai absorver nada. Vai jogar dinheiro fora, né? E dois, porque não vai mudar nada na vida da pessoa. Então, até quando alguém tá na minha frente no consultório, eu falo, olha, é o seguinte, eu vou te oferecer um acompanhamento, eu não vou te oferecer uma dieta. Eu vou te oferecer um acompanhamento. Então, quando você tiver alguma dificuldade com isso, com aquilo, você entra em contato comigo, a gente conversa, a gente adapta. Não precisa você vir aqui na clínica de novo, aqui no meu consultório, para a gente mudar a tua dieta ou mudar um alimento. Não faz sentido, né? Então, eu falo, quando você está aqui comigo, eu vou te oferecer um acompanhamento. Então, você vai ter um acompanhamento aqui. Vai ter alguma dúvida no mercado de algum ingrediente, de alguma coisa, tem algum sintoma, está se sentindo muito cansado, fez um treino, não conseguiu desempenhar, fala comigo. Às vezes, a gente mudando algumas coisas na dieta, a gente consegue se adaptar. E é claro que já vai estar pensando na ideia de já ter visto os exames, já ter visto tudo certinho. Então, se entrou com alguma suplementação ou outra, adequou a dieta, tudo certo. Aí eu falo, é bem comum eu falar no sentido de... A primeira semana é uma adaptação. Você fala, olha, a primeira semana você vai se adaptar. É normal você errar, é normal. Já peguei paciente que nunca fez dieta na vida. Então, ela perguntava tudo tintim por tintim, como que fazia. A dieta, ela tem um modo de preparo de algumas refeições, inclusive de um Rap 10. Rap, sabe aquele? Eu sempre como. Inclusive, aquilo lá tem um modo de preparo, porque tem gente que não sabe fazer, que nunca fez na vida. Caramba. Ou que mingau, que comeu 1, 2 vezes na vida. Eu deixo o modo de preparo. Mas também, se qualquer dúvida, qualquer coisa, eu deixo um acompanhamento para que faça. Né? Não a ideia, por exemplo, mandou mensagem no aplicativo, eu respondo quando der. Mas isso, qual que é a ideia de ela voltar comigo depois? E aquele negócio, né? Se ela fez uma dieta e não deu certo, a culpa é de quem? Do nutricionista. Né? Assim. Então, é esse acompanhamento junto, o que traz a ideia de que eu não quero ser mais um profissional que vai trazer um problema para a pessoa, mas que seja a solução. Exato, eu acho que tem que focar na solução e na realidade que a pessoa vive, porque não é diferente, não tem, às vezes o que é fácil para você fazer não é para mim e assim sucessivamente. Exatamente. A rotina, os hábitos, né, como você comentou. Uhum. Mudando de assunto, nós chegamos até a comentar, você comentou superficial aí, só que é até uma dúvida, né? Jejum, é saudável, não é? Pensando do ponto de vista de... Eu já ouvi coisas para questão de intoxicação, deixar o organismo um pouco mais limpo, só que isso impacta para quem quer ganhar, para quem quer perder, até qual ponto, não sei, você sobre o assunto, né? Até que ponto é saudável, a questão de horas também, não aqueles de 48 horas, 24. Até que ponto é saudável isso? Porque também eu já vi gente que faz endurance, né? Alta performance, que tem como prática com a questão de redução de peso, com a questão de deixar o organismo um pouco mais limpo. Mas me fale um pouquinho sobre o assunto. O jejum eu aceito quando a pessoa tem um hábito de fazer, que daí para ela funciona, mas nunca oferecer. Ou ela tem uma religião, que daí ela tem que fazer, ela jejua e tal. Faz pela questão espiritual, né? Já é diferente um pouquinho o foco do jejum. Isso, que daí é uma coisa meio fora, né? Que daí eu não tenho por que eu intervir nisso, né? Não faz sentido. Mas no sentido de limpar, isso é mito, tá? Hoje, o que tem a melhor detoxicação que existe é tanto no fígado ou no rim. O rim é o nosso super órgão de filtração. Então, quando uma pessoa não toma água, é um crime. Não chega nem a ser aquele negócio, quer trocar a pedra, que não sei o quê, as coisas que falam, né? Pedra rim. Mas é um crime. Se você não tomar água, é um crime, pelo menos. Você tem que pensar nisso, tá? Porque você tem um super órgão com você e você tem que manter ele em funcionamento, né? Então, ele é uma forma de detoxicação, tá? Então, não seria essa a minha defesa, que seria pro jejum. Eu usaria ele no sentido de, se a pessoa já faz e tem um hábito de fazer, né? Mas, se ela faz e vai treinar em um jejum muito prolongado, sei lá, quando a gente vai dormir, se a gente for dormir já pelas 9 horas da noite e acordar às 7, já dá 10 horas. Já 10. 10 horas de jejum. Já é bastante. Tá ok, né? Se você for treinar, você vai treinar bem, tudo certo, tem pessoas que vai. Mas pessoas que faz mais ainda. Então, aí eu já tento ofertar alguma coisa para que ela se alimente. Só que aí entra muito de cada um para cada um.
O sentido de detoxificação, não. Não é essa a ideia, né? Mas se a pessoa já tem isso comum em fazer, se ela já tem isso, já é adaptado para ela, já tem a facilidade para fazer, e ela se sente bem fazendo, tudo bem. Aí, claro, entra algumas condutas em questão de consumo de cafeína, algumas coisas para que não atrapalhe, né, esse trânsito intestinal quando ela voltar, ou também colocar alimentos com índice glicêmico muito alto, que seria doces, né? Um doce, uma carga muito alta, onde está um jejum prolongado e mais leve, para não ter uma agressão, né, de produção de ácido biliares e tudo mais exacerbados a ponto de prejudicar a saúde, de fato. Mas ele não é abolido, mas também ele não é favorecido. Ele é adaptado nesse sentido. Legal. Até falando em detox, eu e meu esposo, a gente tem uma franquia em Chapecó, que é emagrecimento, mas lá tem nutricionista, tá? Então, tem acompanhamento, tem 2 métodos, né? Tem um método fácil, que é para quem quer perder peso rápido, que não é o convencional, e daí tem um método correto com acompanhamento nutricional ali e união de alguns procedimentos estéticos. E dentro dessa tem a dieta cetogênica como um dos passos para desintoxicação do organismo. Eu fiz por 7 dias, mas eu fiz porque eu queria entender um pouquinho como era e como eu estava com o meu percentual de gordura alto. Por isso que é interessante também, tem os falsos magros, né? Eu sempre magra com percentual de gordura alto. E aí eu tive que ir trabalhando ali para melhorar. E daí na dieta cetogênica era só vegetais, sem frutas, porque nada que vira açúcar no organismo podia, sem carne, só podia se alimentar com peixe, ovos e frutas, bem complicada de fazer. Eu fiz por 7 dias ali. É claro, com acompanhamento, a nutricionista acompanha, vê toda a questão para desintoxicar o organismo. É uma das dietas ali que tinha, né, que tem dentro da clínica. Agora trazendo alguma coisa mais simples para o dia a dia. Eu já queria até aproveitar isso. Tanto a intoxicação, desintoxicar, só que hábitos, se a pessoa quiser seguir a partir de amanhã, que dica que você dá? Hábitos simples no dia a dia para fazer para melhorar a alimentação. Seria as escolhas a partir de manhã, no período da manhã. Porque normalmente quando a gente está corrida, a gente não se alimenta nem no período da manhã. A gente passa e vai passando e só pelo fato de você não se alimentar no período da manhã, você aumenta drasticamente a quantidade do almoço, que daí você não come no período da tarde ou só belisca. E quando chega à noite, também ataca de novo. Por quê? Por conta da refeição, às vezes, da manhã que você não está fazendo. Então, mas eu não tenho tempo, mas tenta fazer. Ela não é a refeição mais importante do dia, não é nesse sentido. Mas que uma refeição pode estar modulando, sim, todo o teu dia. Então, eu diria de tentar implementar uma refeição próximo do que você acorde. Claro, se você tem um dia mais corrido, né? Para que você tente encaixar as outras refeições na quantidade certa. Se está corrido e tudo mais, não ter aquela carga grande de refeição em uma só. Né? Para que você não tenha, como você falou, que é corrido, fica meio lesado e tudo mais, não ter essa ideia. Então, tentar diversificar essa quantidade calórica durante o dia. E, claro, optar por refeições limpas, no sentido tanto de carboidrato, como gorduras ou proteínas. E não optar por alimentos ultraprocessados, com bolachas, salgadinhos e tudo mais, que sejam lasanhas prontas, inclusive, né? Muitas. Que é fácil, que é só colocar cup noodles, miojo, que é só você colocar ali e tá pronto rápido, né? Optar por refeições mais naturais, nesse sentido. Mesmo se for um lanche com ovos, queijo, tomate, alface e um pão. Pode ser até, inclusive, pão branco, que ele já é bem mais benéfico do que esses tipos de alimentos. Legal. E a parte de intoxicação ali, tem alguma coisa prática, algum suco, algo assim? Água. Perfeito. Então, finalizando aqui, pessoal, aproveitar, Darlison, agradecer aí a presença, bate-papo muito proveitoso, aprendi demais. E recado final que gostaria de deixar para o pessoal, pode falar. Aí deixa o @ seu, contato com o pessoal também. Claro. Faz seu merchan. Meu Instagram é NutriDarlison Solano. Trabalho na Clínica Mafisoli também. O Instagram é Clínica Mafisoli aqui de Itapema. Atendo em online ou presencial em Balneário Camboriú. Já não atendo em Itapema, atendo em Balneário. E gostaria de deixar o convite para vocês visitar o Instagram, que em breve eu vou lançar um produto digital, onde ele vai trazer a ideia de como você montar a sua própria dieta baseada em calorias.
Ah, que legal. Mas nele a gente vai trazer instruções e como você deve fazer isso, inclusive com 3 calculadoras. Calculadora de gasto energético, calculadora de hidratação e calculadora de porções. Então a gente vai trazer tudo baseado cientificamente pela tabela TACO, que é a tabela que tem todos os alimentos, macronutrientes, calorias e tudo mais. Mas nossa vai se basear em calorias, no sentido de você montar a sua própria dieta com o que você tem facilidade de acesso. Então, a gente mostra, vai ter aproximadamente 18 videoaulas, onde a gente vai mostrar como fazer isso de fato e você possa ser algo sustentável para que você possa aplicar na tua vida. Então, se tem 100 gramas de alimento, 300 gramas de alimento, enfim, se precisa 300 calorias para bater a tua meta de calórica, tem a calculadora de porções para que você possa descobrir isso de qualquer alimento vendo a tabela nutricional. Legal. É o Autodieta Pro, se quer conhecer no meu Instagram, em breve a gente vai ter o lançamento. Bacana. E nesse... Vai ser um aplicativo? Como que é? Vai ser uma plataforma. Uma plataforma? Uma plataforma tipo curso, assim. E tem como alterar ali, se eu não quero tal alimento para tal alimento, consigo trocar? Consegue, vai ser flexível a parte de montar, né? Não vai ser... A parte de montar, praticamente você vai montar a mão, só que você vai ter 3 calculadoras que vai te auxiliar nesse processo. Só que como ela é a base de calorias, ela não substitui um profissional. Né? Mas ela é um norte, por exemplo, para quem está no correria, quer tentar fazer alguma coisa com o que tem. Lá vai ter tudo. Então tem a base de proteínas, a base de carboidrato, a base de tudo, para poder fazer a tua alimentação de acordo com o que você tem a facilidade de acesso. Maravilha. Aí fica o convite aí para conhecerem. Camila, recadinho final? Eu queria agradecer também. Aprendi bastante, acho que pegamos um monte de dicas aqui e a melhor coisa é entender assim mesmo, colocando a humanização, o que é na realidade de cada um, né? Então eu queria agradecer e também falar pro pessoal continuar assistindo, porque a gente vai trazer profissionais bons, como a gente vem fazendo, né, no podcast, para falar um pouquinho ali de manter o equilíbrio saudável, né, que é o pilar físico, mental e também o espiritual. E é isso e até mais. É isso aí, pessoal. Segue nós, compartilha com amigos que você acha que o conteúdo é interessante. E para os próximos, vamos convidar novamente o Dalisson, também um profissional da área de educação física, né? Uma educadora física, para falar sobre longevidade. Então, aguarde que os próximos vai vir novamente o Dalisson aqui. Abraço! Tchau!